O segredo trancado no 704. O que as paredes do apartamento 704 escondem? Um mistério denso aguarda por trás daquela porta silenciosa. A quietude no corredor do 7º andar era quase sólida, rompida unicamente pelo murmúrio distante da maquinaria do elevador e por um latido esporádico vindo de algum apartamento próximo. James, um arquivista de hábitos noturnos precisos, percebeu a ausência dos sons discretos que habitualmente emanavam do 704, residência da reservada Dona Amélia. A porta dela mantinha-se fechada há 3 dias, a correspondência acumulava-se discretamente sob a fresta inferior, e uma sensação incômoda de vazio começava a perturbá-lo. Não se tratava apenas da falta de ruído, era a impressão nítida de algo suspenso, uma interrupção abrupta na rotina metódica da vizinha que ele conhecia superficialmente, mas cuja presença era uma constante muda e familiar naquele pavimento específico do edifício residencial. James sabia pouco sobre Amélia. Uma senhora de idade incerta, cabelos grisalhos sempre presos num coque formal e um olhar que parecia guardar o peso de narrativas não compartilhadas. Saía raramente, recebia pouquíssimas visitas e suas interações sociais limitavam-se a cumprimentos protocolares nos encontros fortuitos dentro do elevador. Entretanto, na noite de terça-feira, James ouviu distintamente um baque seco, abafado, originado na direção do apartamento 704, sucedido por um silêncio ainda mais profundo que o habitual. Na manhã seguinte, a ausência dela tornou-se mistério. Ele tentou justificar o fato, pensando numa viagem inesperada, mas a pilha crescente de jornais e cartas sob a porta alimentava uma apreensão que aumentava em sua mente organizada e detalhista. Movido por uma curiosidade que superava sua índole reservada, James decidiu procurar a síndica, Dona Marlene, uma mulher de porte avantajado, voz aguda e um olhar que parecia investigar tudo. Encontrou-a no hall de entrada, absorta na tarefa de regar as samambaias pendentes, uma atividade que parecia preencher boa parte de seu tempo. Ao manifestar sua preocupação sobre Amélia, Marlene deu de ombros com displicência, ajustando os óculos sobre o nariz. Deve ter ido viajar. Aquela senhora sempre foi meio estranha, some e aparece do nada. Não se preocupe com isso, respondeu ela, mas seus olhos desviaram por um instante, uma microexpressão de desconforto que não passou despercebida ao arquivista atento e minucioso. A resposta evasiva da síndica apenas serviu para adensar as suspeitas que James alimentava. Ele estava ciente de que Amélia, não obstante seu comportamento recluso, seguia uma rotina quase inalterável. Viajar sem qualquer aviso prévio, sem solicitar a alguém que recolhesse sua correspondência, era uma atitude completamente atípica para ela. Retornou ao 7º andar, a mente fervilhando com hipóteses diversas. Parou em frente à porta do 704. O perfume suave de lavanda, uma constante naquele ambiente, parecia ter se esvaído, substituído por um odor neutro, quase asséptico. Encostou o ouvido na madeira fria da porta, mas apenas o silêncio absoluto lhe respondeu. Aquele vazio era mais eloquente que qualquer som, comunicando que algo estava fundamentalmente errado naquele lugar. Naquela noite, a insônia apossou-se de James. As palavras da síndica ecoavam em sua mente, misturando-se à lembrança vívida do baque surdo que escutara. Levantou-se e caminhou até a janela de seu próprio apartamento, que proporcionava uma visão parcial da lateral do prédio. A janela da sala de Amélia estava fechada, as cortinas densas completamente cerradas, como de costume. Contudo, um detalhe mínimo atraiu sua atenção. Um pequeno objeto brilhante jazia sobre o parapeito externo da janela dela, quase imperceptível àquela distância. Parecia ser um broche antigo, algo que o vento forte ou uma mão descuidada poderiam ter derrubado. Era um pormenor, talvez insignificante, mas para James, converteu-se na primeira peça tangível daquele quebra-cabeça perturbador. No dia seguinte, valendo-se de uma pinça longa que utilizava para manusear documentos antigos e frágeis em seu ofício de arquivista, James conseguiu, com dificuldade, resgatar o pequeno objeto do parapeito externo do apartamento 704. Confirmou tratar-se de um broche feito de prata oxidada, exibindo um desenho intrincado que lembrava um nó celta, mas com particularidades que ele não reconheceu de imediato. A joia não parecia harmonizar-se com o estilo de Amélia, que sempre optava por vestimentas simples e discretas, sem qualquer adorno.
guardou o broche com o máximo cuidado dentro de um envelope. Decidiu que era imperativo entrar no apartamento, mas como? Arrombar a porta era uma opção impensável. Lembrou-se então de Cícero, o zelador, um homem discreto e invariavelmente prestativo, que talvez tivesse uma chave mestra ou soubesse como contatar algum familiar de Amélia. Cícero, um senhor esguio de rosto sulcado pelo tempo, ouviu o relato de James com atenção genuína, coçando a cabeça de cabelos brancos enquanto assimilava a preocupação do morador. Confirmou que Dona Amélia não deixara qualquer informação sobre viagem e que ele também achava estranho aquele silêncio prolongado vindo do 704. Dona Marlene me pediu para não comentar nada, disse que era um assunto de família, Cícero revelou em voz baixa, olhando para os lados do corredor com cautela. Mas se o senhor está mesmo preocupado, eu tenho a chave reserva para emergências. Só não posso deixar a síndica saber disso. A cumplicidade inesperada do zelador ofereceu a James a oportunidade que ele precisava, mas também lançou uma sombra de dúvida sobre a síndica e suas reais intenções ao tentar minimizar o ocorrido. Com a chave que Cícero lhe entregou discretamente, James sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha ao girar a fechadura da porta do 704. O apartamento revelou-se surpreendentemente arrumado, quase impessoal. Nenhum sinal de conflito, de desordem, ou de uma partida feita às pressas. Apenas a mesma sensação opressora de vazio e o cheiro neutro que substituíra o aroma familiar de lavanda pairavam no ar estagnado. Contudo, sobre uma escrivaninha antiga posicionada na sala, um único objeto quebrava a harmonia da organização, um diário de capa de couro envelhecida, aberto numa página com escrita recente. Ao lado, uma caneta tinteiro estava destampada, como se a escrita tivesse sido interrompida subitamente. A caligrafia era refinada, mas os últimos traços pareciam apressados, quase trêmulos. James folheou o diário com reverência, absorvendo o conteúdo das páginas. Os registros iniciais detalhavam pensamentos sobre o cotidiano, observações perspicazes sobre os vizinhos e anotações sobre leituras diversas. Nada que levantasse suspeitas. Porém, nas entradas das últimas semanas, o tom da escrita mudará drasticamente. Amélia passará a mencionar uma sombra do passado, uma dívida antiga que a atormentava constantemente. Citava nomes que James desconhecia por completo e descrevia uma sensação crescente e angustiante de estar sendo vigiada. A última anotação, datada exatamente da noite do baque, era a mais alarmante. Ele me achou. Não há mais para onde ir. O nó precisa ser desfeito, custe o que custar. Adeus, meu refúgio. Nenhuma palavra sobre viagem. A menção específica fez James conectar imediatamente os pontos com o broche encontrado. Retirou a peça do envelope e comparou-a com um pequeno esboço feito à margem da última página do diário. Eram idênticos. Aquele símbolo era a chave para entender o que estava acontecendo. Iniciou uma pesquisa aprofundada em seu computador, cruzando informações sobre simbologia antiga, heráldica e a história da cidade. Descobriu que o nó era o brasão de uma família tradicional e influente da região, os Montenegro, cuja história era repleta de conflitos por terras e fortunas de origem controversa, ocorridos séculos antes. Uma das ramificações dessa família, considerada extinta há muito tempo, tinha Amélia como último sobrenome conhecido associado a ela. As peças dispersas do complexo quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente analítica de James. Amélia não era apenas uma senhora idosa e solitária, era herdeira de um segredo familiar perigoso, talvez ligado à própria fundação do edifício onde residiam, construído sobre terras que outrora pertenceram aos Montenegro. A sombra do passado poderia ser alguém determinado a reaver uma suposta herança ou, numa hipótese mais sombria, a silenciar Amélia por ela saber demais. E Dona Marlene? Sua tentativa de abafar o caso poderia ser fruto de medo, cumplicidade ou algo ainda mais intrincado. James percebeu que o mistério era muito mais profundo que um simples desaparecimento, envolvendo histórias antigas e ressentimentos que persistiam sob a superfície da modernidade urbana. James releu a última frase do diário: o nó precisa ser desfeito. Adeus, meu refúgio. Aquilo não soava como uma nota de suicídio, mas como uma despedida forçada, uma decisão extrema. Onde seria o refúgio de Amélia?
Ele examinou o apartamento novamente, com atenção redobrada, buscando qualquer pista adicional. Numa antiga caixa de costura, encontrou cartões postais amarelados de uma pequena cidade serrana, Campos Verdes, enviados décadas atrás por uma tia-avó. Seria esse o destino? Uma pesquisa rápida confirmou que a família Montenegro tivera propriedades naquela região afastada. Era uma aposta, mas a única que possuía. Precisava agir depressa, antes que a sombra a alcançasse primeiro, onde quer que ela estivesse escondida. Antes de partir, James sentiu que precisava confrontar Dona Marlene. Mostrou-lhe o diário e o broche, observando a reação da síndica. Marlene empalideceu visivelmente, suas mãos tremeram ao pegar o broche com o nó Montenegro. Confessou, com a voz embargada, que sabia do passado de Amélia e que um homem estranho, alegando ser um parente distante, a procurara dias antes, perguntando insistentemente pela moradora do 704. Com medo de se envolver, Marlene apenas dissera que Amélia havia viajado. Ela não era cúmplice, apenas estava apavorada. A confissão da síndica confirmou as piores suspeitas de James. Amélia estava fugindo de uma ameaça real e ele precisava encontrá-la urgentemente para protegê-la. A viagem até Campos Verdes foi permeada por uma grande tensão. James guiava o carro pelas estradas sinuosas da serra, o diário e o broche repousando no banco do passageiro, como testemunhas silenciosas de sua missão. Chegando à pacata cidade, começou a perguntar por propriedades antigas ligadas aos Montenegro. Um velho morador indicou uma casa isolada, quase engolida pela vegetação densa, conhecida na região como Vila do Silêncio. Ao aproximar-se cautelosamente, avistou uma figura esguia na varanda, observando sua chegada com evidente apreensão. Era Amélia, mais magra, os olhos marcados pelo cansaço, mas inconfundivelmente viva. Ela o reconheceu, e um misto de surpresa e alívio inundou suas feições tensas. Amélia explicou que o homem era um descendente de um ramo deserdado da família, obcecado em recuperar uma joia valiosa que ela herdara e mantinha oculta. O baque que James ouvira fora a tentativa do homem de arrombar sua porta. Ela fugira naquela mesma noite para a antiga casa da tia-avó, seu último porto seguro. James ajudou Amélia a contatar as autoridades de forma discreta e a garantir sua proteção. O perseguidor foi posteriormente localizado e impedido legalmente de continuar sua busca doentia. De volta ao seu apartamento, James experimentou uma profunda sensação de dever cumprido. O arquivista metódico havia desvendado um enigma real, ajudado a salvar uma vida e inesperadamente, encontrado um novo propósito para sua própria existência até então ordenada e silenciosa.